brasileiro, e é bom que se lembre sempre o passado, porque sem historiadores não se faz nenhum país, para olharem para o passado, sem os políticos para olharem para o presente e seus poetas para sonharem com o futuro. O Parlamento brasileiro iniciou no Brasil em 1823, com a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, infelizmente fechada pelo imperador. Os primeiros representantes brasileiros, para que a gente possa ver o longo caminho que todos nós tivemos neste país para chegarmos até hoje. Os primeiros representantes brasileiros chegavam montados a cavalo, a pé ou em pequenas carruagens, mas traziam as mais empolgantes ideias. Algumas eram ideias universais. Com ela e dentro da Constituinte, é incrível que naquele tempo se falasse e eles defendessem a liberdade de imprensa, quando não existia imprensa e nem prelos. Discutiam os predicamentos da magistratura, quando nós não tínhamos magistratura. Deliberava-se que ninguém poderia ser preso senão em flagrante delito, quando o canhão estava à porta. Liberdades pessoais, discutiam os congressistas naquele primeiro dia. Pessoal, religiosa, liberdade de indústria, de imprensa, juízo por jurados, igualdade perante a lei, igualdade no acesso aos cargos públicos, inviolabilidade da propriedade, direito e dever de resistência à opressão. Em tudo, um panorama de ideias constitucionalistas enquanto o país nem existia. Portanto, o Brasil começou com o poder político dentro destas casas do Congresso Nacional. É bom recordar que era um tempo em que existia um rei absoluto, que governava em nome de Deus, sem limitações. Os brasileiros pensavam, já naquele tempo, num estado de leis e não de homens. Mas muitas ideias eram ideias nossas, com uma delas, a de construir um país diferente, a ideia da unidade nacional que nasceu dentro do primeiro Congresso Nacional, de que éramos e somos um só país, irmanado pelo desejo de fraternidade e de superação. Perdão, eu não saudei o meu querido presidente da Câmara dos Deputados. Quero fazê-lo especialmente com todas as homenagens, inclusive com as desculpas desses momentos que passaram. No continente, nós, no Brasil, nós diferimos muito da América Espanhola, nós da América Portuguesa, por nós sermos uma construção que não foi feita em batalhas. Alcançamos as nossas fronteiras que nós não sabíamos onde eram, e elas só pararam nos contrafortes dos Andes sem derramamento de nenhum sangue. A América Espanhola construiu todos os seus países em grandes e sangrentas batalhas. Dentro da Constituinte nascia a ideia de começar a lutar por este Brasil extraordinário, grandioso e continental. Com a outorga da primeira Constituição, nos instalamos em 26, Câmara e Senado, e passamos a ser a instituição central do sistema político brasileiro. Desde então, temos um parlamento representando o povo, aberto e lutando pelas liberdades civis. Isso deve ser um grande orgulho para todos nós brasileiros. Sem parlamento não há democracia. Sem democracia não há liberdade. E sem liberdade
o homem é apenas um sobrevivente. A força da democracia mede-se pela força do seu parlamento. O parlamento foi fechado em 1823, em 1889, em 1891, em 1930, em 1937, em 68 e em 77. O Poder Executivo se manteve durante todos esses anos, mas nem sempre ele pôde legitimamente se considerar um poder democrático. O Poder Legislativo, com todas as suas dificuldades e deficiências, nunca abandonou sua luta por um regime democrático. Nenhum poder sofreu mais no curso da história do Brasil. Mesmo quando o Congresso foi suspenso, invadido, teve presos e caçados muitos dos seus membros, nunca faltou um grupo de homens que aqui não ficasse falando, conspirando ou lutando pela sua abertura, pela sua existência, sabendo que a sobrevivência do parlamento era a sobrevivência da nossa própria nação. Aos trancos e barrancos, com a consciência democrática e a inteligência de nossos antecessores, acalentamos o país que nascia em nossas mãos e construímos uma nação poderosa e um Estado democrático. Sofremos ainda os efeitos da grave crise social e econômica provocada pelos mercados no seu jogo financeiro sem freios ou sem regras morais. O Brasil sofreu menos do que os outros países com a crise, mas na sociedade globalizada os efeitos ainda se fazem sentir e os danos são permanentes. As crises não foram nossas, a que aportaram pelos ventos do exterior que nós tivemos a coragem de deter. Senhora Presidente, senhores presidentes, senhoras e senhores parlamentares, assumo novamente as funções de presidente do Congresso. Tenho a consciência da minha responsabilidade com o momento e com as instituições. São características do nosso tempo as profundas transformações tecnológicas. Tenho tido ao longo da minha vida o desejo de manter-me permanentemente em estado de renovação, atento às novas ideias. Velho, mas moço, buscando sempre estar atualizado com o meu tempo e com os problemas do futuro. Com a informação em tempo real, a legitimidade de representação adquirida nas eleições tende a se diluir rapidamente e precisa ser constantemente renovada. A reforma política e, sobretudo, a reforma do nosso sistema eleitoral, já reclamada por alguns políticos desde a década de 60, precisa ser feita com urgência. E já agora encontrar fórmulas de legitimação permanente da representatividade. Já se disse que a opinião pública, com poder político agregado, passou a ser um novo interlocutor da sociedade democrática, formada pelos novos instrumentos da informática, que podem fazer com que todos, ao mesmo tempo e na mesma hora, possam julgar os fatos e os homens. É também um mundo da sociedade organizada em milhares de associações que conferem legitimidade para falar em nome do povo e de segmentos importantes da nossa sociedade. Vivemos não no mundo em transformação, mas nós todos vivemos no mundo transformado. Ou nos integramos a ele, ou seremos, sem dúvida, destruídos e superados. Faço aqui, mais uma vez, minha profissão de fé de que não podemos protelar a reforma do sistema eleitoral com o fim do voto proporcional,
que é responsável